Paz do Senhor, irmãos. Queridos, nós cantamos, Shaddai esteve ao meu lado, Todo-Poderoso está do nosso lado, amém? Vamos falar com Ele mais um pouco? Levante a sua mão, glorifica esse Deus, o teu Rei, o teu Senhor, Senhor nosso grande e maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento que nós temos de estar em comunhão contigo. Nós, ó Pai, te louvamos, te agradecemos, te glorificamos, ó Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai querido, nesta manhã. Obrigado, Senhor. A casa foi arrumada, a casa está perfumada. Oh, Senhor, e nós queremos que o nosso coração arda pelo teu amor. Senhor, nos edifique, nos transforme, e que nós possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando entramos, com novos desafios, principalmente na vida espiritual, Senhor. Meu Deus, Tu és sábio, perfeito, e trabalha nos nossos corações. Senhor, que aquilo que nós falarmos seja também resposta para detalhes na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, maravilhoso estarmos na casa do Senhor, nesta manhã maravilhosa do dia do Senhor. E eu agradeço a direção da igreja, o pastorado da igreja, aí a direção pelo convite. Coincidiu, né? Fiquei um bom tempo fora, 2 meses praticamente, e coincidiu de eu pregar domingo passado e hoje 2 dias seguidos, né? Mas eu louvo a Deus, agradeço a Deus por nós estarmos aqui, podemos refletir na palavra de Deus. Vamos crescer espiritualmente? Vamos deixar Deus falar com a gente? É a Bíblia, irmãos, é a Bíblia do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que ela possa penetrar no meu coração, no seu coração, no nosso coração, e a gente ser assim, tratados pelo Senhor. Efésios 4, de 1 a 16, vai ser a nossa reflexão, mas com toda humildade e tremor. Eu não tenho intenção nenhuma de esgotar esse assunto, esse texto, porque ele é muito grande, esse texto, ele é muito gigante, mas não, aquilo que a gente puder, dentro do nosso tempo, do nosso culto, nós iremos compartilhar as verdades do Senhor nesse capítulo, ok? Mas com certeza podemos ouvir várias outras mensagens em cima desse texto, e com certeza ainda nós não conseguiremos esgotar esse texto. Eu olho para esse texto, às vezes eu lembro uma coisa que eu já falei aqui na igreja, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, um grupo de jovens, numa das igrejas que eu estava pastoreando, me procurou assim no porta da igreja: pastor, vamos fazer uma igreja só de gente legal? Aí a gente muda até o nome da igreja, Legais para Cristo. Vamos fazer uma igreja só de gente legal, só gente boa. Jovem tem essas ideias, né? Mas na verdade, aquilo que nós chamamos de legal é porque há uma identificação da nossa parte, e às vezes nós estamos espiritualmente melhor, às vezes aquelas pessoas que a gente não entende estão um pouco atrás no crescimento espiritual, que nós temos que ter paciência, né? Na verdade, a igreja legal mesmo, em plenitude, será na glória. Mas aqui, quando eu olho para o texto de Efésios 4, de 1 a 16, eu entendo uma igreja legal.
um desafio de sermos igreja parecida com aquilo que Paulo desejou. Paulo estava, contextualizando, Paulo estava em Roma, preso, tinha que pagar para ficar preso, alugou uma casa, ele tinha 2 sentinelas com ele, montava guarda, saíam algumas pessoas, trocava, e ele pregava para os sentinelas. Depois ele manda na carta aos Filipenses, que a igreja de Roma os saúda, né, os soldados, as pessoas. Então muitos deles se convertiam, ficava com ele, e ele aproveitava e pregava com quem estava ali algemado. Mas nos intervalos, Paulo é um pastor que ele não esquecia da igreja. E ele participou da igreja de Efésios, ele conhecia muitos irmãos de lá. E ele tinha no coração dele um amor tremendo por essa igreja. E aí ele escreve esse texto bonito. Esse texto tem algumas Bíblias que trazem o seguinte título: A Obra Milagrosa do Corpo de Cristo. Olha como é que alguns autores colocam isso. Né? Ele trata da vocação do versículo 1, porém ele tem um alvo final lá no versículo 13 e 14, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele vai escrever, ele tem no coração dele um alvo, que as pessoas atingem uma maturidade, aquilo que o Augusto falou aqui na ministração. Ele queria que a igreja chegasse, pudesse abrir os olhos e ver Jesus, o tamanho de Jesus, como alvo da vida deles. Mas para chegar lá, do versículo 1 até esse versículo, leva muito tempo. Ele diz que é para atingir a maturidade, para a gente não ser mais criança, meninos, levado em volta por vento de doutrina, que tivesse um crescimento, que fosse realmente maduro, que não fosse mais bebê na fé. Esse era o objetivo dele, de pessoas espertas, de pessoas que induziam pessoas ao erro. E ele fala assim: vocês não podem ser desse jeito, vocês precisam ser maduros. E aí ele escreve esse texto maravilhoso para nós. Então, vamos lá, você que está com a Bíblia, Efésios 4, vamos deixar o texto falar com você? Não vai ser o pastor Elias, não, a gente não, quem fala com você vai ser o Espírito Santo, vai ser a Bíblia Sagrada, que Deus mostre ilumine o seu coração. E eu tenho uma perguntinha para você: você já nasceu de novo? Amém? Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Que bênção! A Bíblia, ela fala de várias conversões, às vezes umas tão simples. As conversões acontecem na igreja, assim, muitas vezes de forma simples, às vezes de forma forte. Quando a gente lê Atos, por exemplo, a gente vê Paulo se convertendo de uma forma dramática. Ele tem uma visão, ele cai por terra, ele fica cego, ele fica 3 dias em jejum, até que Ananias vai lá e põe a mão sobre ele, né? É uma conversão dramática. Muitas pessoas passam por conversões dramáticas na sua vida. E aí quando a gente vai para Atos 16, a gente vê a conversão de Lídia, uma serva de Deus, uma mulher que vendia tecido, vendia púrpura, da cidade de Tiatira. Ela comprava corantes e tecia, fervia, tingia tecidos, e os tecidos vermelhos faziam muito sucesso. Ela era vendedora desse tecido, mas ela tinha um coração voltado para o Senhor. E um dia tinha um lugar de oração, não tinha igreja, não tinha sinagoga, não tinha nada em Filipos. Ela foi para a beira de um rio, né, era um dia de sábado. Aí chegou alguns homens meio diferentes, e Paulo toma a palavra e começa a pregar ali na beira do rio, e a Bíblia fala que Deus abriu o entendimento dela. Olha só a diferença da conversão de Lídia para a conversão de Paulo. Um tem uma visão dramática e a outra não, começa a ouvir a mensagem e Deus abre o entendimento. Às vezes na igreja a gente tem esse tipo de conversão, muitas vezes são conversões dramáticas, conversões fortes, e às vezes os jovens criados na igreja, às vezes
filhos dos nossos irmãos, de repente num culto, num cultinho do MCA, às vezes num pôr do sol, no culto flame, de repente os olhos se abrem, eu quero batizar, eu quero firmar uma aliança com o Senhor. Deus abre o entendimento. Eu não sei como foi a tua conversão, se foi dramática, como de Paulo, ou se foi como Lídia. Deus abriu o teu entendimento, você creu no Senhor Jesus, mas o importante é que o milagre aconteceu, você nasceu de novo, amém? Então esse recado da Bíblia é para você. Do versículo 1, ele fala assim, como prisioneiro no Senhor, olha só. Ele fala prisioneiro no Senhor, ele vai dar um recado para a igreja, se identifica como prisioneiro no Senhor. Mas escuta aí, quem prendeu ele, quem estava do lado dele, não eram os romanos? Era, mas como ele diz prisioneiro no Senhor? Sabe, é muito importante para nós esse detalhe, porque quando a gente entende a soberania de Deus, é claro que tinha sentinelas romanos do lado dele, prendendo ele com algema, mas mais do que ser um prisioneiro de Roma, ele se considerava um prisioneiro no Senhor, porque a soberania de Deus era maior. Roma não poderia fazer nada se Jesus não permitisse. Então na sua vida, aquilo que acontece na sua vida, eu quero que você saiba que é o Senhor que age na sua vida. Não são as pessoas que agem na sua vida. O emprego que você trabalha só permite, porque Deus permite isso. Se você trabalha com venda, se você vende, é porque Deus permite. O teu patrão, a tua patroa, a escola que você estuda, por que você estuda, a família que você tem, existe uma soberania do Senhor por detrás que rege. Era isso que Paulo dizendo, assim, eu preso no Senhor. E aí ele faz um pedido assim para os irmãos: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está falando para a igreja toda. Agora eu queria dizer para vocês que todos nós recebemos uma vocação de Deus. Não são só os ordenados da igreja, não são só os diáconos da igreja, não são só as diaconisas da igreja que são vocacionados para a igreja, não são só os pastores que são vocacionados para a igreja. Você também é vocacionado. Vocacionado para quê? Para que você é vocacionado? Para a glória de Deus, para contribuir com o Evangelho do Senhor Jesus. Vocacionado para ser parecido com Jesus, para ser um pequeno Cristo no mundo que a gente vive hoje, ser um cristão de verdade. Comportar como Jesus comportou. É isso que o mundo está precisando de nós. Então Paulo fala assim: vivam de maneira digna, de forma digna da vocação que vocês receberam. E como que a gente vive da maneira digna? Qual que é essa dignidade? Versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis. Ele praticamente está falando em outra linguagem: vocês são ovelhas, precisam ser humildes, vivam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. A palavra humilde aqui no grego é tapeinos, que significa assim: fraco, baixo, comum, insignificante, pobre, desarmado. Paulo está dizendo assim: vivam desarmado. É tão ruim quando a gente tem que se armar para se defender de alguma coisa espiritualmente. Paulo está dizendo assim: sejam humildes, sejam dóceis, coloca açúcar na palavra de vocês. Sejam mais doce no falar de vocês. Retira limão da vida de vocês. Sejam desarmados e deem suporte aos irmãos. Suporte os irmãos no sentido de aguentar mesmo, de carregar os outros, de ser um samaritano muitas vezes na vida de outros irmãos.
E aí no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Senhor nos fez um povo, e existe algo em nós, irmãos, um vínculo entre nós, que é criado não pelos nossos esforços, mas criados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos uniu, para que a gente possa, então, manter essa unidade. É isso que ele está pedindo assim, pelo amor de Deus. Quando ele diz, rogo-vos, irmãos, ele está falando, por favor, irmãos, mantenham esse vínculo. Uma outra versão coloca aqui como uma corda, sabe aquela corda grossa que segura o barco? Use essa corda grossa e mantenham vocês unidos, para manter a unidade da família de Deus. Desunir a igreja de Deus é trabalhar contra o Espírito Santo de Deus. Desunir a igreja de Deus é lutar contra o Espírito, porque é o Espírito Santo que nos une, que nos faz um. Eu gosto muito da ilustração das batatas. Você compra batatas, batatinha mesmo, batata inglesa lá, de repente vai utilizar na tua cozinha, principalmente no domingo. As mulheres gostam muito de fazer isso, as irmãs gostam muito de fazer isso. Você compra as batatas, põe em cima da mesa, vai ter umas maiores, umas menores. Os formatos delas são diferentes, não é verdade? Das batatas. Tem uma menor, tem uma maior, tem umas que tem uma manchinha, tem outras que tem umas coisas, tem outra. Aí, mas de repente, as irmãs vão utilizar isso na cozinha. Umas descascam a batatinha antes de colocar na panela, outras cozinham primeiro, depois descasca depois, só solta a pelezinha. Não sei como é que você gosta de cozinhar, não vou entrar nesse detalhe. Mas depois que cozinham as batatas, amassa as batatas, vamos falar assim, fazer um purê. E a hora que faz um purê, coloca numa travessa, tempera as batatas amassadas. Aí você olha, e qual que é a diferença? Você não encontra, você não consegue separar mais qual que era a batatinha menor, qual que era a outra, qual que era a redondinha, qual que era a oval, porque amassou, formou uma massa compacta. Mais ou menos isso que Paulo está querendo trazer aqui para nós nesse capítulo 4, para a gente não ficar olhando as individualidades, mas nós formarmos uma massa. Nós somos o corpo de Cristo, amém, irmãos? Onde a gente não tenha diferença nenhuma. E ele fala assim, esforcem, façam todo o esforço para manterem-se juntos. E quando eu olho para esse texto, manterem-se juntos, manter o vínculo da paz, eu lembro do Salmo 133, que é o ideal da vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce a barba, desce a gola das suas vestes. E fala assim, é como orvalho de Hermon. O Hermon e os montes de Sião está a quase 300 quilômetros de distância. O Monte Hermon lá no norte, lá em cima, depois do Mar da Galileia. E ele fala assim, um orvalho que cai lá no Monte Hermon e vem até a cidade de Sião, até Jerusalém, porque na verdade é uma linguagem figurada esse Salmo 133, o óleo aí, o perfume, a ação do Espírito Santo, do Senhor, mas fala quão bom e quão suave é que a gente viva em união, porque o final do versículo fala assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse ali não está lá no Monte Hermon, não está no Monte Sião. O ali está na unidade. Porque quando nós estamos unidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No versículo 4. Interessante esse versículo 4. Os números me perseguem. Viu, Isaías? Os números me perseguem.
Engraçado, as qualidades aqui, quando fala a um só, eu consigo contar 7, tá? Fala assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pelo qual fostes chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, mas eu vou separar em 2 grupos esse versículo. Um, relacionado à unidade com os valores pessoais da fé. Então vamos falar dos valores pessoais da fé. Há um só corpo, o corpo de Cristo. O corpo, nós somos muitas pessoas, mas nós somos um corpo perfeito. Não um corpo estilo aquele filminho antigo do Frankenstein, que era uma montagem, né? Já viu? É tudo desengonçado o Frankenstein, né? Mas o Senhor quer que a gente seja um corpo perfeito, não um corpo estilo Frankenstein. Ele fala assim, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só esperança. A esperança que começa aqui, culmina com a volta de Cristo na glória eterna, amém? Uma esperança que começa aqui, que é a nossa bandeira de vida eterna, vai terminar lá na glória. É uma só esperança. Aí ele fala, uma só fé que é a nossa salvação e posiciona a nossa vida nessa direção, a viver pela fé, como disse o profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. Um só batismo nas águas. Eu não estou aqui negando, a gente precisa olhar o contexto, porque alguma vez as pessoas falam, mas como é que a gente prega batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo? A Bíblia fala aqui que é só um batismo. Deixa eu explicar para você. Esse contexto aqui está falando de salvação. Mas tem mais que um batismo? Sim, em Hebreus 6, versículo 2, doutrina dos batismos, no plural. Então tem batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Mas aqui ele está falando, em foco, quando ele fala um só batismo, ele está falando da aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Ele está falando de uma aliança de eternidade somente. Assim, nós, um só batismo, aonde nós assumimos publicamente a morte, assumimos o sepultamento e assumimos a ressurreição de Jesus, porque é isso que significa o batismo: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E um só batismo porque nós assumimos isso na nossa vida. Nós aceitamos Jesus, porque nós tornamos público pelo ato do batismo, aceitando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas esse versículo também vai falar do fundamento da nossa unidade. Se você olhar bem nesse versículo, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá uma olhada novamente no versículo 4. Fala assim, há um só corpo e um só Espírito, no versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito. É o Espírito Santo. Assim como a esperança pelo qual vocês foram chamados é uma só. No versículo 5, há um só Senhor. Então a palavra Espírito é o Espírito Santo, um só Senhor é Jesus. Depois ele continua, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Espírito, Senhor e Pai. A base da nossa unidade, que nós temos que olhar, o espelho da nossa unidade, Paulo coloca aqui a unidade da Trindade. A unidade da Trindade, que na verdade é uma triunidade. Eu prefiro mais a palavra triunidade do que trindade. A triunidade significa as duas coisas, que ele é três, porque ele é adorado sempre santo, 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 mas ao mesmo tempo um só. E deixa eu responder uma dúvida que normalmente muitas pessoas já perguntam para mim. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Aí as pessoas perguntam, mas como que é Pai, Filho e Espírito Santo se é um único Deus? Deixa eu falar para vocês, a palavra único aqui em hebraico é Ehad ou Echad, que é uma unidade composta, igual Gênesis 2:24, que forma uma Ehad, uma Echad, no hebraico, que homem e mulher, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O casamento é uma unidade, mas não é uma unidade absoluta, uma unidade composta. O nosso Deus é único, é um Deus só, mas uma unidade composta. É isso que está na língua original. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos. Na teologia tem até uma palavrinha que fala pericórese. A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é perfeita. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não criou a gente porque Ele é carente, que a gente dá glória a Deus. Não, irmãos. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é unido, perfeitamente completo na unidade. Mas Ele abre esse espaço e nos abraça e nos dá, porque na verdade não existe competição entre eles, amém, irmãos? É uma unidade perfeita. Jesus falou assim, lá em João 17, na sua oração sacerdotal: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Pai, nós somos um. E aí no versículo 21 ele fala assim: para que todos nós fôssemos um, que Ele seja um em nós, como eu sou um em Ti, trabalhando aqui na unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é unido, Ele deseja o nosso espelho, para que eu e você, nós sejamos unidos. E para a gente ser perfeitamente unidos, para nós sermos perfeitamente unidos, está o exemplo do capítulo 8, do versículo 8 ao 10, que também já foi falado aqui nesse altar, nesta manhã, e que faz muito bem a gente não esquecer, porque quanto mais a gente fala, melhor é. Diz assim: por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que Ele subiu, senão os que também desceram às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse versículo de 8 a 10, ele está falando da humanização de Jesus. E ele está falando para mim e para você: olhe para Jesus. Foi isso que aconteceu. Ele desceu ao abismo mais profundo, ao poço, vamos imaginar um poço mais profundo. Ele desceu nesse poço profundo e resgatou eu e você. Agora Ele tira para fora deste lugar e nos enche o nosso coração, enche a nossa fé, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de amor, coloca o Espírito Santo dentro de nós. Assim como lá na criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou o Espírito, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Espiritualmente Ele faz assim com a gente, só que agora Ele repete, não esse sopro biológico, mas esse sopro espiritual. Aí o Espírito Santo sopra na minha vida, na sua vida, e a gente passa a nascer de novo, a ser justificado com a ousadia, a petulância de Romanos 8, de chamar Deus de papai, de papaizinho, de Abba Pai. Jesus desceu ao mais profundo para nos resgatar. Agora Ele faz uma outra coisa depois que Ele nos resgata. No versículo 7, 11 e 12. Vamos ler esse versículo? E a cada um de nós foi concedida a igreja conforme a medida
concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então Deus derrama graça, e na sua graça Ele escolhe algumas pessoas com características diferentes. Olha o 11, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso, porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O dono dela é Jesus, e Ele aí designa as pessoas com qualidades diferentes, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então no versículo 11, voltando no versículo 11, conforme a graça dele no versículo 7, agora no 11, designou uns para apóstolos. E há uma ilustração que eu gosto muito, que é, aqui são 5 dons ministeriais, que é a nossa mão. O polegar aqui são os apóstolos, foram os primeiros apóstolos. Nos dias de hoje seriam os missionários, desbravadores, os que fundam a igreja. E deu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas é o dedo indicador, porque o profeta, ele denunciava, assim diz o Senhor. Claro, no Novo Testamento a gente não tem ministério profético, terminou com João Batista, mas tem nos nossos dias dom de profecia. 1 Coríntios 14, 2 e 3 fala que o que profetiza fala para edificação, consolação e exortação. As 3 palavras: edificação, consolação e exortação. Nem sempre para revelar futuro. Muitas vezes esse dom é manifestado aqui na hora da pregação, nos edificando, nos consolando, nos confrontando, pedindo uma mudança de vida, né? Então, outros para profetas, outros para evangelistas. O evangelista é o dedo do anel, o dedo anelar, aquele que faz a aliança das pessoas com Jesus. Tem pessoas que têm facilidade para fazer isso. É uma característica maravilhosa. As pessoas levam Jesus, compartilham Jesus para as pessoas de uma forma muito sábia, muito rápida, mais rápida, né? É algo que transborda, esses dons transbordam no meio da casa do Senhor. E outros para pastores e mestres. O pastor, muitos falam que é o dedo mínimo, mas eu costumo colocar no dedo médio, é o que dá o equilíbrio para a mão. É o pastor, é o que dá equilíbrio. Aqui no nosso caso, aqui o pastor Dirceu, pastor da igreja. A mão é o dedo que dá o equilíbrio para todos os dons, para todos os cargos, para todas as funções. E mestre, a questão do ensino. Muitos colocam o ensino que dá equilíbrio. Eu não vou brigar com isso, só trago como sugestão para vocês a representação da mão. Mas agora, olha assim, faz assim com a tua mão. Olha para ela. Os teus dedos são iguais? Pode ver que o médio aí é maior que todos. Olha o mínimo aí. Olha o polegar. Assim é quando a gente não está fazendo nada. Agora fecha a mão. Olha para ela. Os dedos não se igualam quando você fecha ela? Fica retinho. Olha que legal. Quando a gente trabalha na igreja, ela só fica unida quando ela trabalha, quando ela segura e quando está juntinho. Aí não fica maior, ela nivela. Olha que legal, que interessante. Nós sermos iguais. Ninguém é indispensável aqui na casa do Senhor. Nós somos, assim, irmãos, chamados para trabalhar juntos, para sermos a mão do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo. Fomos escolhidos, edificados pela graça, chamados pela graça, para nós levarmos o Evangelho até que... Nós paramos no 12. O Senhor escolhe pessoas diferentes, coloca eles como juntos, para quê? No versículo que nós lemos lá no começo,
Para que mesmo? Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Se nós trabalharmos juntos, se nós vivermos o amor, se nós vivermos a graça de Deus, nós estaremos na unidade da fé, e nós poderemos conhecer Jesus, e as pessoas olharão para nós, e verão Jesus em nós, e aí nós chegaremos à maturidade, à medida da estatura perfeita de Cristo. Nós alcançamos essa estatura completa de Cristo, quando nós fazemos dele o nosso alvo, o nosso objetivo, quando fazemos de Jesus a nossa paixão. Senão, a gente vai ser, no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para as outras, jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem aos erros. Então, o texto fala assim: olha para Jesus, trabalhem para Jesus, alcancem a maturidade, sejam firmes. A gente não pode desistir da nossa vida até que a gente chega. E com o passar do tempo, a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo, a gente vai sendo transformado, até temperamento da gente muda. Não sei se você já fez teste de temperamento teu. A uns vai ser melancólicos, vai ser no discipulado, né? Nosso grupo de discipulado, na primeira lição, a gente trabalha sobre essa questão de temperamento. Mas o tempo vai mudando, o tempo vai passando, e tenho certeza que dentro de uma década, quando você repete o teste de década em década, você vai ver que houve uma mudança. O que era predominantemente melancólico, de repente agora já é um pouco diferente. Quem é colérico, de repente já teve uma alteração na vida dele, porque vai aprendendo, igual João, que no começo do evangelho ele quer pedir fogo do céu sobre o samaritano. E no final da vida, ele escreve a carta de 1 João: meus filhinhos, Deus é amor, suave. O que aconteceu com o filho do trovão? O apelido dele era filho do trovão. O que aconteceu com João? O Espírito Santo foi mudando a vida de João, mudando o temperamento dele, foi alterando, foi mudando. Mas para quê? Até que a gente chegue, para quê? A gente ser parecido com Jesus. E só para concluir, como desafio, versículo 15 e 16, como desafio para a minha vida e pela sua vida, ele fala assim: ao invés da gente ser criança levada em volta, ao invés da gente ser imaturos, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele, irmão, naquele, cresça naquele que é o cabeça, Cristo, cresça em Cristo, Ele é o alvo. Olha para Jesus, Ele é o cabeça. Versículo 16, de Jesus é o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, de gente diferente, de pessoas que pensam diferente. De gente antiga, até de farmeiraura, como Augusto falou aqui. Eu também fiquei preocupado esses dias. O que é farmeiraura? Também fui pesquisar. Eu vi um monte de vídeo lá, os menininhos lançando a mão.
Mas é a nova geração, né, irmãos? A nova geração de hoje, a gente tem que estar atento, porque as coisas vão mudando muito. As pessoas querem criar alguma coisa, querem ser visto. O like é muito importante, então faz aqui sim, vira a cabeça, e levanta os pés e planta bananeira. Quer chamar atenção. Está em busca de alguma coisa que eu e você nós já encontramos, que é Jesus Cristo, amém, irmãos? Que é Jesus Cristo como Salvador. Eu não esqueço da minha juventude. Meu nome é bíblico, mas eu fui converter com 16 anos. E antes disso, muitas vezes eu gostava de rock. E muitas vezes eu voltava para casa, depois de várias horas, chacoalhando a cabeça como doido. Voltava para casa chorando. Até que um dia, eu não esqueço, eu fui na igreja, fui convidado. Vieram me buscar em casa. Eu sentei no último banco da igreja. Mas na hora do apelo eu não vi. Eu não levantei, alguém me levantou. Alguém me levantou e me trouxe no altar. Eu nunca tinha chorado antes. Eu nunca tinha sentido nada diferente antes. Aí o Espírito Santo entrou na minha vida, mudou a minha vida, mudou meu coração. Na outra semana eu estava com a Bíblia. Eu fui com uma Bíblia para a igreja, na mão, não levei bolsa, levei Bíblia. Eu peguei ônibus com a Bíblia na mão. Nunca mais me afastei desse livro maravilhoso. E não esqueço de aprender isso. Eu ainda continuo estudando, fazendo cursos, aprendendo. Esses dias uma pessoa falou assim mesmo: para que mesmo que você quer estudar mesmo? Para quê? Você já é pastor, já está jubilado. Eu não paro, eu não posso parar. Tem uma sede, uma fonte dentro de mim que jorra. Eu quero mais de Cristo, eu quero mais do Senhor. Eu não paro, porque eu quero mais do Senhor, porque eu quero estar ajustado pelo auxílio de todas as juntas, estar ligado, e cada parte trabalhando para a honra e glória do Senhor, onde ninguém é dispensado. Eu posso ser o dedo mínimo, mas eu quero estar junto com os irmãos, estar próximo dos irmãos, e a gente trabalhando para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, até que a gente alcance a maturidade e a estatura de Cristo. Eu confesso agora para vocês, eu ainda não alcancei, de verdade. Eu ainda não alcancei, mas eu quero muito. Eu quero muito prosseguir. Eu quero muito chorar, continuar chorando. Olhar para textos bíblicos e ver Jesus agindo, e ver Jesus conversando, e ver Jesus, como eu estava na lição bíblica, nosso grupo ali, a gente estava comentando. Para a mulher samaritana, estava no poço, Jesus dá água, quando encontra com os pescadores, ele conta a parábola da rede. Jesus vai contextualizando, Jesus vai contando, vai conversando, vai crescendo. Eu olho para Jesus e falo: puxa, Jesus, você é demais. Jesus é meu super-herói. E eu quero continuar olhando para Ele, que cada vez que eu olho para Ele, eu aprendo, eu sinto o seu amor, eu olho como Ele amava, como Ele gostava de coisas justas. E quando Ele olha para a igreja, Ele é apaixonado pela igreja, é a noiva dEle. E nesta manhã, o pastor Paulo, cheio do Espírito Santo, entregou esse texto para mim e para você, dizendo assim: a coisa prioritária para crescer é a unidade. Sabe, irmãos, enquanto a gente não virar purê, a gente vai ver defeito.
enquanto a gente não for amassado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, enquanto a gente não aprender que a gente precisa estar junto trabalhando, que aí não tem diferença nenhuma, senão, eu sou maior. Mas quando a gente começa a trabalhar, todo mundo, quem recepciona os irmãos, quem ensina, quem prega, quem canta, quem louva, quem visita, quem ora, quem ministra, faz o aumento da edificação do corpo de Cristo.